Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade ao Barroco falando um pouquinho sobre os principais autores desse período. A gente vai prestar mais atenção, estudar um pouquinho mais os dois mais importantes em termos de Brasil. Muito embora o Padre Antônio Vieira não seja brasileiro, ele é parte integrante da nossa literatura barroca, ele faz uma parte muito importante da prosa barroca, e o Gregório de Matos, que esse sim é essencialmente brasileiro, mas que trabalha com a poesia. Vamos começar falando do Padre Antônio Vieira, e depois a gente passa para o Gregório de Matos, porque é um pouquinho mais complicado a construção desse cara. Padre Antônio Vieira, obviamente, era um padre, e ele fazia parte da Contra-Reforma, ele fazia parte da Companhia de Jesus, e ele era português e havia sido mandado aqui para o Brasil para catequizar os indígenas, para trazer a palavra de Cristo para as pessoas que estavam habitando o Brasil e para trazer o catolicismo, a força da igreja para cá. As obras, embora o Padre Antônio Vieira tenha produzido vários tipos de obras, nenhuma delas era essencialmente fictícia. Todas elas tinham uma questão pedagógica católica. A gente tem o conhecimento de que ele produziu muitas cartas, a gente tem muitas cartas dele, muitas leituras falando sobre Cristo, sobre a questão da igreja, mas principalmente a principal produção dele são os sermões. Os sermões que ele sempre escrevia antes de falar e de fazer nas missas que ele rezava. Os sermões dele são as principais produções em prosa que nós temos no período barroco aqui no Brasil. É muito importante pensar esses sermões enquanto prosa e as características dele, certo? Ele vai usar nesses sermões tanto o cultismo quanto o conceptismo que a gente viu na aula passada. O cultismo no sentido do jogo de palavras, das brincadeiras com as palavras, a forma de convencer pelo sentimento aquele que o ouve, e o conceptismo na questão do conteúdo, a forma lógica e racional como ele vai organizar esse sermão para que ele consiga convencer também racionalmente esse outro que o ouve. Claro? Então, primeiramente, o que ele fazia nesses sermões? Defendia o catolicismo, defendia o cristianismo por ele ser um cara essencialmente cristão e fazer parte da Companhia de Jesus na Contra-Reforma. Então ele defendia o catolicismo, mostrava como esse catolicismo era bacana, era divertido, era interessante e apresentava isso para todos os povos aonde ele passava que ainda não conheciam a palavra de Cristo. Principal questão dentro dos sermões. Tinha uma temática muito social. O que ele abordava nessa temática social? Os vícios da população. Ele falava muito sobre roubo, sobre a questão do instinto se sobressair à questão do corpo. Ele trabalhava muito também com essa questão da matéria e do espírito, da alma e do corpo, como é que esses dois seres se comportavam em um sujeito só, que é o ser humano. Ele debatia muito isso, pautado no que ele estava vivendo, pautado na estética e no momento barroco, e pautado na Bíblia, pautado nos ensinamentos cristãos. Bacana? Ele falava muito e discutia muito a questão da escravidão no Brasil. Só que ele não falava em relação à escravidão com os negros, com os africanos que eram trazidos para cá e submetidos a uma vida subhumana, subanimal, aquela vida que a escravidão infelizmente gerou nesses sujeitos. Ele não dizia em relação aos negros, ele dizia em relação aos indígenas. Ele falava, não, os indígenas não podem ser escravizados. Os indígenas têm que ter uma condição de trabalho boa, uma condição de trabalho digna de ser humano. Mas quando ele falava dos negros em relação à escravidão, ele dizia que os negros deviam ser escravos. Deviam ser escravos porque os negros era a única forma dos negros sentirem a dor que Jesus Cristo sentiu na cruz e todo esse tipo de besteira para justificar algo que era de interesse para ele. Certo? A mesma coisa com os judeus. Embora o Padre Antônio Vieira desse muita voz aos judeus, e embora o Padre Antônio Vieira ajudasse muito a população judia, ajudasse as questões dos judeus, ele era muito mal visto pela igreja por conta disso, porque a igreja católica não apoiava a religião judaica, não queria que os judeus se sobressaíssem. E ele fazia o contrário, ele dava muita força para os judeus e principalmente para aqueles judeus que se convertiam em cristãos. A grande questão é que ele fazia isso porque ele sabia que as finanças dos judeus ajudavam e muito na questão das finanças da coroa, tanto do Brasil quanto de Portugal. E a igreja, não sabendo ver isso, acabava
criticando e brigando muito com o Padre Antônio Vieira por conta desses judeus. Mas em todos os seus sermões ele coloca a questão dos judeus como aceitem os judeus são bons, a gente pode usar o dinheiro deles. Tinha todo esse discurso carregado dessa ideologia, desse interesse. Claro, mas isso não quer dizer que o Padre Antônio Vieira não tenha ajudado muitos judeus e não tenha ajudado muitos indígenas, mesmo que aos moldes de uma questão um pouco religiosa e presa em correntes quase impossíveis de serem quebradas. Mas ainda assim, por fim, a estrutura desses sermões era muito marcada. Era uma estrutura que todos os sermões dele tinham a mesma estrutura e eram construídas dessa maneira para que ele conseguisse utilizar o cultismo e o conceptismo e dessa maneira ele conseguisse gerar todos os efeitos que ele queria naquele que recebia o sermão. Então, todo sermão tem um introito, uma introdução. Ele começava dizendo sobre o que ele ia falar, qual que era o assunto do sermão daquele dia. Sempre ele fazia uma invocação, ele chamava, assim como os poetas clássicos invocavam as musas, ele vai invocar a questão de Deus, ele vai invocar algum santo, alguma santa, algum anjo, para que ajude ele a falar tudo o que ele precisa dizer e que ele seja compreendido por aqueles que o ouvem. Depois ele faz o desenvolvimento, ele faz a ideia da argumentação, aí ele começa a usar com muita força o cultismo e o conceptismo, ele começa a brincar com a emoção e com a razão e te convencer através dos dois, para que o sujeito que ouve aquilo não tivesse a chance de fugir, de negar aquilo. Ele é obrigado a concordar, porque ele não consegue discordar nem em termos racionais, nem em termos emocionais. E por fim ele conclui dizendo, dando uma bênção e dizendo para que as pessoas vão e façam aquilo que foi ensinado no sermão. Então, a literatura barroca desse período trabalha muito com essa questão não ficcional, a literatura barroca em prosa trabalha com essa questão não ficcional, mas que é muito forte no que diz respeito a uma presentificação e uma apresentação do que é esse ser humano dessa época. O que ele está sentindo? O que está acontecendo com ele? Então, todo esse sermão trabalha com essa construção. Claro, essa forma, essa estrutura do sermão é muito parecido com o que a gente tem hoje enquanto as redações dos vestibulares. Uma introdução que precisa ser muito bem construída para introduzir ao assunto, um desenvolvimento, uma argumentação e uma conclusão que retome tudo e condense toda essa carga significativa e dê uma conclusão para essa ideia. A única coisa que a gente não deve fazer normalmente numa redação é uma invocação, seja de musa, seja de santo, seja do que for. Claro? Então, a gente vai apagar aqui agora e falar um pouquinho sobre o Gregório de Matos. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre Gregório de Matos, famosamente conhecido como o Boca do Inferno. Imagina o que esse cara era para receber esse apelido. Gregório de Matos nasceu na Bahia, ele é brasileiro, e em determinado momento da vida dele ele foi mandado a Portugal para estudar na Universidade de Coimbra. Estudou Direito por lá, e ele era muito conhecido por ser um grande improvisador e um grande poeta das ruas. Muita gente gostava dele, das produções que ele fazia, até que ele começava a criticar essas pessoas que gostavam. Ele sempre criticava todo mundo, ninguém escapava das críticas dele. Por isso que a gente dá a ele o apelido de o Boca do Inferno. Quando ele retorna para o Brasil, ele fica um tempo em cargos políticos, até o momento que, por se negar a obedecer à igreja, ele é retirado, ele é expulso do cargo político, ele é exonerado, e a partir disso ele começa a viver pelas ruas fazendo seus poemas, suas críticas, suas sátiras. Ele é um sujeito que em si comporta a própria indefinição do barroco. Ele é um ser barroco por essência. Porque ele não se define e ele não se decide dentro da sua própria construção poética. Ele é um ser totalmente fragmentário. Ele não sabe se ele acredita, se ele não acredita, se ele critica, se ele elogia, se ele ama, se ele odeia. Ele é um sujeito que está sempre nesse entretermo. Ele é um ser que não consegue se encontrar no meio. Ele está sempre nas beiradas, ao redor do que ele quer alcançar, que seria a própria essência dele. Gregório de Matos não produziu nada, produziu de fato, mas não publicou nada em vida. Todas as suas publicações são póstumas, são recolhas de escritos encontrados, compilados e depois, após a morte, publicados.
A produção dele, pela crítica especializada, é dividida em 5 tipos de poesia diferentes, em 5 tipos de poemas. O primeiro e o principal, até pela forma que ele ganhou o apelido de Boca do Inferno, é a poesia satírica, que não só é satírica, como é crítica também. É uma poesia que satirizava e criticava as questões sociais, todo tipo de governo, a igreja. Ele satirizava muito a questão da religião, ele satirizava muito a questão da igreja, ele se negava a obedecer às questões da igreja. Mas a gente vai ver já já o porquê que ele é barroco, porquê que ele fica nesse trânsito entre uma coisa e outra. Então ele é um sujeito que critica muito. Ele não tem papas na língua para dizer o que ele quer. Ele é muito bocudo e a galera não gostava muito disso nele. Tem um filme muito bacana, onde o poeta Vali Salomão, que já faleceu faz um tempinho, um poeta da década marginal, ele interpreta o Gregório de Matos. Ele faz uma interpretação e é um poema, e é um filme em que o Gregório de Matos sai declamando seus poemas e mostra um pouco da própria vida do Gregório de Matos. Se eu não me engano, tem na íntegra no YouTube e vale muito a pena assistir, certo? Para entender melhor o que foi esse cara e o que foi a produção dele. Além dessa poesia satírica, a gente tem, dentro da produção do Gregório de Matos, a poesia erótica. E essa poesia erótica era subdividida em 2 outros tipos, que era a poesia pornográfica e a poesia que funcionava como uma espécie de provocação, de gracejo. Era uma poesia mais que eles chamavam de graciosa. Por que isso? Porque a poesia pornográfica era obscena, era direta. Ele narrava com efetividade as cenas, a questão grotesca, e isso chocava muito os gostos da época. Agora, o outro poema, o poema que trabalha mais com uma questão subjetiva, com metáforas, é o que a gente vai chamar de, talvez, graciosa, ou do gracejo, porque é uma poesia onde ele ironiza a questão sexual e onde ele trabalha de maneira figurada. Um dos poemas mais famosos dessa geração, dessa construção do Gregório de Matos, é uma que se chama Pica-Flor. O que aconteceu nesse poema que chama Pica-Flor? Gregório de Matos estava cheirando uma flor, estava brincando com as flores, fazendo bem me quer, mal me quer, e uma freira passou por ele e disse: "Nossa, que bonito esse seu pica-flor", porque naquela época chamavam beija-flor de pica-flor. E ele decidiu fazer uma homenagem para essa freira, num poema que ele intitulou de Pica-Flor. O poema é o seguinte: "Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber, se no nome que me dais, meteis a flor que guardais, no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro fica, que fico então pica-flor." Ele está fazendo uma brincadeira extremamente grotesca e complicada, falando que ele vai picar a flor da freira. Olha o porquê que ele era chamado de Boca do Inferno. Olha a construção e a forma como ele fazia os seus poemas e a forma como ele criticava as pessoas. Mas daí esse louco não fazia só esse tipo de poema. Ele fazia também muito poesia amorosa. Então ele tem poemas, sonetos amorosos belíssimos, que trabalham com uma ideia cultista e conceptista de maneira linda, onde ele de fato parece que consegue conquistar o coração das pessoas que leem. Porque é um poema extremamente subjetivo. Então ele era um poeta que conseguia dominar várias faces e várias temáticas do poema dentro de si mesmo. E isso só reflete o próprio barroco que ele era. Só reflete a forma como ele não conseguia se encontrar dentro desse mundo. E não se encontrando, ele precisava produzir todos os tipos de poema para tentar se definir, para buscar essa definição que ele mesmo sabia que era impossível. Depois de satirizar, falar que ia pegar a pica-flor da freira e ficar um pouquinho amoroso, ele vem para uma poesia altamente religiosa. O Gregório de Matos transitava entre a questão da religiosidade e da não crença, ele ficava brincando sempre nesse movimento, que a gente já viu que é a característica do próprio barroco. Esse movimento entre acreditar e não acreditar, ser e não ser, a matéria e o espírito, o amor carnal e o amor divino, ele brincava muito com essas questões. E por fim ele tem uma poesia que se aproxima muito mais das questões reflexivas, das questões filosóficas. Uma poesia que pensa a efemeridade do mundo, que pensa a condição do homem no mundo. Essa poesia reflexiva é muito importante no sentido de
de ser quase uma produção filosófica do período barroco. Pensar sobre esse período barroco de maneira poética e de maneira artística diretamente. Claro? A gente vai dar uma apagada aqui agora e eu vou mostrar para vocês um poema do Gregório de Matos, onde ele mistura alguns desses tipos de poema, onde ele mistura uma questão religiosa com uma questão meio satírica. Ele não está criticando a religião, mas a gente vai entender um pouquinho melhor como que o cultismo e o conceptismo habitam o mesmo poema. Como que ele convence o leitor do que ele está falando, tanto racionalmente quanto emocionalmente. Certo? Então vou dar uma apagadinha aqui e a gente já vai ver esse poema para vocês entenderem melhor esses dois conceitos importantíssimos. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nesse poema do Gregório de Matos e vamos buscar entender um pouquinho mais o que é o conceptismo e o que é o cultismo dentro da produção literária, certo? Então, primeiro de tudo, Jesus Cristo Nosso Senhor. A gente já sabe que esse poema é dedicado a Jesus. De princípio, a gente pode pensar tanto que pode ser um poema irônico, quanto um poema religioso, quanto um poema de caráter de pedido ou de agradecimento. Então, já são dois tipos de poema que podem estar aí. Até um poema amoroso em relação ao amor que ele sente a Jesus, certo? Então vamos ver como que esse poema vai se constituindo, como ele vai se apresentando. Ele é um soneto, embora não pareça, por conta do espaço e da minha letra, nem um pouco bacana, mas ele é um soneto 4-4-3-3, com uma métrica poética de A, B, B-A, A, B, B-A, C, D, E, F, G, H. Não. Enfim, é um soneto. CD, CD, CD. Claro para vocês, queridos? Então, é um soneto muito louco e vamos começar a ver como que ele funciona. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho perdoar mais empenhado. Se basta vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-me, e não quereis, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, o que o Gregório de Matos está fazendo aqui? Ele está criando um jogo cultista e conceptista, um jogo de convencimento pelo sentimento e pela razão, pela lógica e pelo sinestésico, com Jesus, com Deus. Ele está tentando convencer Deus a perdoar ele e mostrar por A mais B que se Deus não perdoar ele, se Jesus não perdoar ele, Jesus deixa de ser Jesus. Olha que louco. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido. Eu errei, eu sei que errei, mas eu não errei porque eu quero sair da sua piedade, eu não errei porque eu quero ter você longe de mim. A grande verdade, o que ele coloca, a grande verdade, Senhor, é que quanto mais eu tenho delinquido, mais eu tenho errado, mais você tem se empenhado em me perdoar. Presta atenção também no movimento das palavras, na construção. Como que esses hipérbolos, como que essas construções geram um movimento no próprio poema? Como que você tem que estar sempre correndo atrás do significado, porque eles invertem a ordem da própria oração. Claro? Então o que ele está dizendo pra gente? Eu errei, mas quanto mais eu erro, mais você tem se empenhado em me perdoar. Pô, Deus, obrigado. Se basta vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Então, o Gregório de Matos, o eu lírico desse poema, coloca que a mesma culpa que tem ofendido Jesus, a mesma culpa do qual ele pecou e que ele tenha se despido da glória e da piedade divina, é o que faz com que Deus seja Deus. Porque, segundo a religião, Deus é grandioso porque ele ama e porque ele perdoa a todos os seres que erram. Porque ele é um ser bondoso, ele é um ser que perdoa os erros. Então, quanto mais o Gregório de Matos erra, mais Deus tem crescido, porque mais força Deus tem ao perdoar esse sujeito. Então, quanto mais erros ele, enquanto ser humano, comete, mais poder e mais glória Deus e Jesus recebem por continuar perdoando esse sujeito.
Olha como ele está construindo uma questão que atinge sinestesicamente o sentimento do leitor e ao mesmo tempo ele faz uma construção lógica para convencer Jesus de que não importa o que ele faça, ele tem que continuar sendo perdoado. Olha isso. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais na sacra história, se você... Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus fica mais feliz por uma ovelha desgarrada voltar ao rebanho do que por todas as ovelhas estarem juntas ali, um negócio assim. O que está sendo colocado aqui? Que o Gregório de Matos ele é essa ovelha desgarrada. E que quanto mais... já que a sacra história, já que a Bíblia fala que se uma ovelha desgarrada é recuperada, vale muito mais do que todas as ovelhas que já estão ali, então o próprio Gregório de Matos, o próprio lírico, tem esse valor. Tem essa questão de ser recuperado por Deus. Se Deus perdoa ele está recuperando o eu lírico que havia errado. Então ele faz um jogo de racionalidade, ao mesmo tempo que é um jogo de sentimento com Deus. Ele está tentando convencer Deus de que Deus deve perdoar ele independente do que ele faça. Ó, por quê? Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Eu sou a ovelha que peca. E a ovelha que você só ganha glória quando você me perdoa. Cobrai-me, Senhor. Você pode me cobrar. E não quereis, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O que ele está dizendo no final? Que se em algum momento Jesus ou Deus deixam de perdoar os erros dele, quer dizer que Deus e Jesus perdem a essência, que é o próprio amor, o próprio perdão independente do erro. Porque ele está dizendo pra gente assim, eu estou de fato arrependido. Isso não quer dizer que eu não vou pecar de novo, mas eu estou arrependido. Se eu estou arrependido, Deus, você deve me perdoar. Você deve trazer para mim toda essa questão de amor e de perdão. E caso Deus ou Jesus não perdoe esse eu lírico, ele perde a própria glória, ele perde o que faz dele Deus. Olha como esse cara joga com a imagem e com a mente de Deus dentro desse período todo fragmentado. Aqui está sendo colocado em contraposição tanto um teocentrismo quanto um antropocentrismo. Aqui, através de um cultismo, de um jogo racional, ele vai convencendo Deus também pelo sinestésico, também pelo sentimento. Então, é um poema que, embora seja religioso, por louvar Deus, também é um poema que tira uma onda, porque ele está convencendo Deus de que ele deve ser sempre perdoado. Então aqui a gente conseguiu dar uma olhadinha como que o cultismo e o conceptismo são construídos, como que o convencimento pelo sentimento e o convencimento pela razão comportam e existem dentro do mesmo poema, e como que ele funciona até mesmo para a figura divina. Claro, então aqui a gente termina a nossa estética barroca, a gente termina as nossas aulas sobre o barroco, sobre os principais autores do barroco, e a aula que vem a gente começa uma escola literária nova, o arcadismo, uma escola literária que recupera todo o Renascimento. Claro? Então agradeço muito a atenção e a presença de todos vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.